Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, aquele vídeo em que você tem a oportunidade de interagir comigo, mandando os seus comentários sobre o último show. E a gente vai fazer o Sincerão do último SmackDown, do dia 24 de abril de 2026. Então se você quiser saber a minha reação aos seus comentários no vídeo resumo do SmackDown, não deixe de assistir esse vídeo até o final. E também se você quiser saber as minhas reações e os meus comentários e percepções sobre o último SmackDown, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que as minhas opiniões vão surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, eu quero pedir a sua inscrição. É de graça. Nós tivemos o Diogo que mapeou aqui e disse que leva 0,8 segundos para você mexer seu mouse e clicar no botão de inscrição aqui embaixo. Mais de 37 mil pessoas estão passando no nosso canal todo mês e a gente tem 12.500 inscritos. Se todo mundo que passar pelo nosso canal se inscrever, a gente já estaria bombando, explodindo aqui no YouTube. Por isso eu conto com a sua inscrição. É de graça, não vai morder seu dedo e você vai estar ajudando tremendamente a gente a crescer, beleza? Então vem com a gente e vamos para mais um Sincerão da Galera, começando com o Shadow Dante, que chegou e botou o elefante na sala, logo de cara, assim, já pra gente dar uma salapada, a gente vai falar do assunto mais polêmico do último SmackDown. Como o Tonga Loa conseguiu botear ficar parado na mesa, cara, olha... Olha, eu não sei como é que esse cara ainda tá empregado. A gente vai falar sobre isso, né, ainda nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as inúmeras demissões que aconteceram na WWE, assim, o absurdo que foi a demissão da Kairi Sane. Mas esse maluco, cara, ele já conseguiu botear golpe baixo, ele já conseguiu botear entrada, ele já conseguiu botear fala em promo. Agora, eu nunca vi alguém botear ficar parado, deitado numa mesa, cara. O Jacob Fatu tava atacando ele, preparando ele para mandar o Samoan Splash da barricada em cima da mesa dos comentaristas. E o Jacob Fatu deu um soco no Tonga Loa e jogou o Tonga Loa para ficar deitado na mesa. O Tonga Loa rolou pra cima da mesa e rolou pra fora, cara. Ele perdeu o equilíbrio e caiu, meu irmão. Como assim? Como assim? A pessoa chega e simplesmente não consegue ficar deitado numa mesa, irmão. O cara não tem como, cara. É intancável esse cara. Meu Deus do céu. A gente vai ver a explicação do porquê que esse cara ainda tá empregado, mas assim, cara, é absurdo, meu irmão. É absurdo isso aqui. E é ridículo, entendeu? Cara, esse cara aqui tinha que estar fora da WWE há muito tempo, cara, muito tempo. Muito tempo mesmo. Agora vamos para a parte séria, né, do nosso vídeo. O Rafael vai fazer um comentário sobre a divisão dos Estados Unidos, né, do SmackDown masculino. Aliás, as duas divisões estão com problemas, né? E sobre a divisão de duplas, na verdade ele fala de dois lutadores da divisão dos Estados Unidos que ele queria ver na divisão de duplas, né? E ele vai falar o seguinte: como a divisão de duplas está minguada, não seria bom juntar o Dragunov e o Carmelo, já que eles vão ficar jogados no midcard? Cara, no passado a WWE já fez isso, né? Inclusive fez isso recentemente com a divisão de duplas femininas. Pega dois lutadores que não estão sendo aproveitados, que meio que furaram a divisão de midcard, mas não estão prontos ou nunca vão chegar na divisão principal. Bota eles como uma dupla e joga na divisão de duplas e entrega boas lutas pra gente. Eu acho que essa seria uma boa saída, sinceramente. Eu acho que seria uma boa saída pegar o Dragunov e o Carmelo, dois grandes lutadores, dois grandes guerreiros que se enfrentaram várias vezes, formaram uma amizade ali de guerreiros, né, que estavam lutando por esse campeonato. Bota os dois juntos e bota eles para a divisão de duplas. A grande questão aqui é se a WWE quer levar a sério as divisões de duplas, né? Porque no SmackDown eles botaram o título do Damian Priest no R-Truth meio como um placeholders, né? Pra poder tirar daquela field medonha entre os MFTs e o Riot Six, e no final das contas o Riot Six foi todo mandado embora. E a gente não tá vendo um desenvolvimento dessa divisão. A gente tá vendo eles fazendo uma luta aqui, outra ali e tal, mas não tem um desenvolvimento. Tanto é que eles lutaram contra os MFTs de novo e agora aparentemente derrotaram eles de vez, né? Não tem mais o que os MFTs fazerem nessa divisão. Então eu acho que, cara, faria sentido, botava o Dragunov e o Carmelo nessa divisão, dava o título pra eles e de repente fazia um Open Challenge
do título de dupla. Já que não vai ter dos Estados Unidos, né? Porque o Trick Williams já falou que não vai ter mais Open Challenge do título dos Estados Unidos, faz Open Challenge com título de duplas. E aí, pelo menos, a gente mantém esses caras lutando todo santo dia no SmackDown. Então, eu acho que seria plenamente factível que tivesse essa solução. Não me incomodo, não. Agora, a Celi vai fazer um comentário sobre a subida da Fatal Influence, né? Que foi um dos pontos altos do último SmackDown, né? Se não foi o ponto alto. Porque foi uma subida muito bem feita. Foi feita em 2 estágios. Primeiro, a Jacy Jayne, a Fallon Henley e a Lane Reed atacaram toda a divisão de duplas e assim, dizimaram a divisão de duplas. Né? Cabe ressaltar que as Irresistible Forces não estavam lá, né? Elas dizimaram com a Charlexa e com a Brie Bella e a Paige, né? Destruindo as 4 no ringue. E aí, depois, elas apareceram num segmento com a Rhea Ripley. E aí tivemos uma luta muito boa entre a Rhea Ripley e a Jacy Jayne, que terminou por desclassificação, porque a Jacy ia perder e aí a Fallon Henley interferiu na luta. Então, ela trouxe este comentário aqui, ó. E a gente vai ter mais um, inclusive, falando da Fatal Influence. Muito feliz pela subida da Fatal Influence toda. Achei que só a JJ, né, a Jacy Jayne, iria subir. Essas meninas, junto com a Rhea, a Paige e a Blake, vão dar um refresco na divisão feminina do SmackDown, que estava respirando por aparelhos. Como é bom ter uma campeã que luta. A WWE foi certeira em botar a Jacy contra a Rhea para farmar ainda mais vaia. Estreia dos sonhos para as meninas do Fatal Influence. Primeira vez em meses que estou ansiosa para ver o SmackDown. Tiozão, acho que rola um Rhea e Charlexa contra a Fatal Influence no Backlash? Não no Backlash. Eu acho que vai rolar num SmackDown aleatório. Possivelmente daqui a 2 semanas. A gente sabe que pra semana que vem a gente já vai ter Jacy Jayne e Charlotte Flair. Tá? Então, depois dessa luta, que muito provavelmente a Jacy vai vencer com shenanigans, né? Com roubalheira, porque você não vai fazer uma mega vilã que acabou de subir e que se provou uma das maiores imãs de vaias dos últimos anos na divisão feminina, fazer ela perder logo de cara, né? Então, eu imagino que a Jacy Jayne vai ganhar da Charlotte Flair por meio de roubalheira, e aí eles vão fazer uma luta de trios. Pode ser no Backlash? Pode, mas eu acho que eles vão queimar essa luta antes, tá? Vamos aguardar para ver. Potencial para Backlash tem, se eles fizessem um show com 5, 6 lutas. Se eles fizerem um show com 4 lutas, eu acho difícil. Já com relação à subida delas, eu acho que foi a forma perfeita de subir com o Fatal Influence. Primeiro, desde o começo eu tava falando, se a Jacy Jayne subir, tem que subir as 3, porque a Jacy é melhor no pacote completo do que sozinha, propriamente dita. Né? Por exemplo, quando ela apareceu no Royal Rumble, foi legal a aparição dela, a galera vibrou, mas ficou faltando a Fallon Henley e a Lane Reed. Elas podiam ter vindo juntas para poder ficar ali do lado de fora do ringue, ter apoiado ela para de repente não perder, né? De repente segurarem ela no ar e depois devolverem ela pro ringue. Eles poderiam ter feito isso, não fizeram. Levaram só a Jacy, ok, perfeito. Mas claramente o grupo inteiro é muito bom. Assim, a soma das partes é maior nesse caso aqui do que as 3 partes individuais. Se você tivesse só a Fallon Henley lutando sozinha, é uma coisa. Se você tivesse só a Lane Reed lutando sozinha, é uma coisa. Se você tivesse só a Jacy Jayne lutando sozinha, é uma coisa. Juntou as 3 é a hora pura. Né? Então, as 3 são ótimas lutadoras no ringue. Por incrível que pareça, a Lane Reed é a melhor das 3. Né? Já de persona, Jacy Jayne é a melhor das 3, inegavelmente. É ela que carrega o nome do grupo. Então, é muito legal. É muito legal de ver a forma como a WWE colocou elas pro topo. E agora a questão é a seguinte: se eles não quiserem estragar toda a aura delas, eles vão ter que puxar o gatilho. Tá? Do jeito que eles elevaram a Jacy Jayne, a Fallon Henley e a Lane Reed, eles vão ter que puxar o gatilho e vão ter que botar ouro na cintura dessas 3 meninas muito em breve, tá? O Marconi, ele vai fazer um comentário muito interessante, que é sobre as demissões, né? E aí ele fez o seguinte comentário: umas 20 pessoas demitidas e nenhum samoano. A TKO The Rock realmente protege a família. Cara, protege. Isso é inegável, irreparável, não tem o que se falar, tá? Você pega, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, tá? Eu já falei isso em live, eu vou repetir aqui. Vocês sabiam que a Tamina ainda está sob contrato com a WWE? Tamina. Mas ela não tá sob contrato para ser manager, para ser agente de luta, para ser treinadora. Não, ela tá sob contrato para não fazer nada.
Ela não faz nada na WWE. Ela deve ganhar o salário base de $350 mil para não fazer absolutamente nada. E não tem gasto, porque os lutadores que trabalham no main roster, eles gastam dinheiro viajando, né? A Tamina não faz nada. Né? Ela tem um contra-cheque para não fazer nada. Aí você tem os lutadores, né? Que agora no SmackDown tem essa nova guerra samoana que tá acontecendo. O Talatonga não apareceu. Né? E aí a gente ficou naquela, será que ele foi mandado embora? O Solo Sikoa chegou e falou, não, a gente deu uma folga pra ele. Aí a gente, aquele momento que a gente respira fundo e tal. Pô, mas, cara, o Talatonga, desculpa, não tem nada demais nele. Ele só é um cara alto, só isso. Né? Luta direitinho, luta, mas não tem substância no camarada, entendeu? Aí você pega o Tongaloa. O Tongaloa não consegue deitar numa mesa, cara, sem botear, pelo amor de Deus. O cara não consegue deitar numa mesa sem botear, meu irmão. E continua sob contrato, entendeu? Então, assim, é inadmissível. Pelo menos esses três tinham que ter rodado. Pelo menos esses três tinham que ter rodado. Tudo bem, o JC Mateu tem um potencial ali. Muita gente lembra dele como Matanza, lá no Lunch Underground. Sabe que o cara é bom. Jeff Cobb, no Japão. Ele tem potencial, mas ele não mostrou isso ainda. Ele tá absurdamente nerfado como vilão. Então, assim, quando a gente vê isso tudo, a gente pensa assim, cara, mas que canseira. Aí botam os MFTs pra enfrentar o Jacob Fatu com os ursos ali de lado. E aí o Jacob Fatu vai enfrentar o Roman Reigns pelo título de chefe da tribo, mas ele não quer ser chefe da tribo, mas ele quer tudo que ser chefe da tribo tem. E essa lenga-lenga de novo, que a gente já viu anos atrás, lá na época da pandemia. Eu acabei de fazer o resumo de 2020, eu me lembrei, né? Fui forçado a me lembrar da história do Jay batendo de frente com o Roman, até que o Jay finalmente reconhece o Roman como chefe da tribo, e aí o Jimmy Uso aparece também, não sei o que, essa lenga-lenga toda que a gente viu esses anos todos acontecendo de novo, sabe? Então, assim, não dá, entendeu? Acho que cara, eles tinham que se pulverizar esses samuanos todos pela companhia. E aí deixa cada um lutar no seu ponto lá. Mas, cara, não dá. Tem muito nepotismo da WWE. Eu acho que esse caso dos samuanos só pode ser isso, cara. Só pode ser isso. Não é possível. The Rock deve ficar ajudando essa galera toda, cara. Ah, mas isso vem desde a época do Vince. Ok, mas o Vince não tá mais lá, entendeu? Então, assim, sei lá, cara. Tem hora que dá uma canseira. Aí, olha só. Vamos falar um pouquinho das demissões, né? E aí o professor Girafales vai fazer um comentário sobre esse monte de demissões, né? Que a gente teve na sexta-feira. Só para quem não está informado, né? Eu fiz um vídeo agora no fim de semana falando sobre essas demissões. Então, se vocês quiserem, dá uma olhada aí no canal que a gente vai estar colocando aí esse vídeo para vocês poderem assistir. E aí ele vai colocar, vai falar sobre essas demissões e ele vai dizer o seguinte... Eu sei que todo ano existe o caminhãozinho de demissões. Sei que em alguns anos, 2020, 2021, muita gente demitida meio que erroneamente. Mas esse ano podemos botar pau a pau com 2020 e 2021. Simplesmente um lixo. Demitir alguém no meio de uma storyline é horrível. Sinceramente, tio, uma parcela dos lucros da WWE devia ir para você, pro Xingos, pro Zezo, pro Mets e outros canais. Pois vocês estão mantendo uma galera, incluindo eu, interessados num produto desses. Isso é uma return minha? Eu diria que é uma face turn. Bom... Deixa eu falar uma coisa pra você, Girafales. O meu trabalho aqui, na verdade, primeiro, eu gosto muito de luta livre. Segundo, a WWE é o nicho mais hypado. Né? Eu poderia fazer conteúdo de AEW, de AAA, de New Japan, poderia. Mas eu não ia ter uma sustentabilidade do canal que a WWE me traz. Isso aí é óbvio. O que eu faço aqui no canal é o que toda companhia faz com um bom marketing. Ela vai enfatizar os pontos altos do seu produto, desconsiderando ou escondendo os pontos fracos. Né? Eu até que falo bastante sobre os pontos fracos aqui no canal, entendeu? Eu não fico passando pano assim horrendamente. Pô, quantas vezes eu não dei nota baixa em show do SmackDown antes da WrestleMania? Dei nota 6, dei nota 5. E pra quem conhece aqui o canal, sabe que a média é 7. Então pra eu dar um 5 num show, o show tem que ter sido um desastre total e completo. Mas assim, cara, eu opero mais ou menos que nem a Apple, cara. Você pega um celular da Apple, ele tem suas qualidades e tem suas desvantagens, né? Então, você pega um aparelho celular da Apple, a principal vantagem dele é a facilidade do uso, né? É a fluidez dos aplicativos, né? Você não tem aquela coisa de ficar congelando, de ficar atrasando, não tem nada disso. É um aparelho super fácil de você operar.
Mas ele tem limitações, ele tem uma câmera que não é tão boa quanto outros aparelhos, ele é um celular caro, muitas vezes, para o que você vai usar do aparelho. Então, quando você tem isso, o que, que a Apple vai fazer? Cara, a Apple ela vai criar uma estratégia de marketing para esconder essas falhas e salientar as coisas boas do aparelho. E aí, na estratégia de marketing deles, vão colocar os celulares da Apple como uma brand de exclusividade que traz status, né? Você ter um aparelho iPhone, teoricamente, traz status. Pelo menos aqui no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos, eles vão trabalhar muito com a facilidade do uso, tá? Aqui no Brasil, eles vão trabalhar com status por causa do preço. Então, quem é que paga 14 mil reais num iPhone? 17 Plus Mega Power Pipa. Quem quer mostrar para o mundo que tem dinheiro para comprar um iPhone 17 Plus Power Mega Pipa. É isso, né? É isso que eles vendem aqui no Brasil. Então, a gente vai trabalhar assim. Eu trabalho da mesma forma com a WWE. Entendeu? Se eu ficar aqui só choramingando as pitangas, enfatizando todos os defeitos do produto, eu vou afastar todos vocês. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um canal com 350 mil inscritos que tem 8 mil visualizações por vídeo. E isso é sandice total e completo. Eu preciso trabalhar de uma forma que, se algum dia eu chegar a 350 mil inscritos, eu tenha 50 mil visualizações por vídeo, 100 mil visualizações por vídeo. Porque aí eu teria um canal altamente sustentável e rentável que me poderia fazer com que eu vivesse disso. Vivesse de criar conteúdo. Então, obviamente, eu vou trabalhar dessa forma. Então, sim, que a WWE me mande uma parte dos lucros dela, porque eu tento ajudar a manter a relevância dela no Brasil. Pelo menos é o que eu tento fazer para poder manter esse canal rodando, né? Agora o Matheus XLR vai fazer um comentário sobre a Jordynne Grace, né? Porque nessa montoeira de gente que subiu da NXT para o main roster, e isso contando a galera que subiu no final do ano passado, finalzinho do ano passado, a Jordynne Grace meio que se perdeu, né? E ele diz o seguinte: como eu disse na live, vendo como o pessoal está subindo da NXT para o main roster, eu fico triste pela Jordynne Grace. Subiu na hora errada, foi mal bucada, e em seguida ainda se lesiona. Hoje em dia só está aparecendo lutando no main event. Por mim, era melhor ela descer de novo e ir disputar o NXT Women's Championship com a Lola Vice. O que eu posso dizer? Eu só falo mesmo. Realmente, a Jordynne Grace, ela subiu na hora errada. Não foi por ela, foi o criativo. O criativo resolveu subir ela porque achava que ela poderia dar a melhor condição de uma luta boa com a Jade Cargill. E aí fizeram ela subir para ser janta da Jade Cargill. Literalmente, a Jade Cargill ganhou o campeonato dia 1º de novembro, no ano passado. A Jordynne Grace subiu acho que pouquíssimo tempo depois. E aí ela de cara, do nada, começou a rivalizar contra a Jade Cargill. Rivalizou durante um tempo, fizeram uma lutinha perdida, acho que foi no Saturday Night Main Event, sei lá, ou antes, no SmackDown da vida, alguma coisa assim. E a Jade destruiu a Jordynne em, sei lá, 5 minutos, 7 minutos, alguma coisa assim. Então, quando você considera isso, você olha e você fala, caramba, cara. Assim, a WWE pegou uma lutadora que tinha um potencial de ser gradualmente elevada, né, de lutar ali vindo de baixo, de repente pegar o campeonato dos Estados Unidos, fixar essa divisão, né, fazer ali algumas lutas interessantes, mostrando seu talento, para depois gradualmente ser levada para o main event. Não, eles jogam direto no main event só para servir de janta da Jade Cargill, matam o hype dela. Depois ela se contunde, aí é um infortúnio, mas ela já foi uma contusão numa luta aleatória num house show. E aí, depois disso, quando ela volta, tá lutando no main event, cara. Tá lutando naquele show C que passa no YouTube. Cara, é uma tragédia, entendeu? Porque, pô, ela é uma lutadora excelente. É uma lutadora excelente. E assim, eu não tô vendo muita solução. Sinceramente, do jeito que vai, cara, a Jordynne Grace vai ser cortada. Vai ser cortada. Por quê? Porque ela é baixa. Ah, tiozão, ainda com essa história de baixo? O que eu vou fazer, cara? A WWE não sabe trabalhar com lutador baixo, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Entendeu? É uma lutadora forte, mas é uma lutadora baixa. Aí você pega essa lutadora, você não bota ela contra as adversárias corretas, mata o hype dela, pô, tu vai descer com ela de novo, com ela ganhando contrato de main roster? Cara, assim, daqui a... Na próxima corte de lutadores é capaz dela rodar. É capaz dela rodar, o que é uma pena, porque é uma excelente lutadora. Eu gosto muito da Jordynne. Muito mal bocada, muito mal bocada. É assim, dessa galera que subiu da NXT,
ela foi a única que não deu certo. A única que não deu certo. Tudo bem, tem gente que não estreou ainda, Joe Hendry, Rick Sainz, enfim, tem gente que acabou de chegar, Ethan Page, Sol Ruka, Feral Influence, mas, cara, de todo mundo que subiu, ela é a única que não prestou. Você vê o nível e a qualidade dessa galera que subiu em relação a outros anos e, assim, o quanto que a WWE estragou ela. Agora, vamos fazer um comentário sobre o segmento do The Miz e do Danhausen lá na mansão dele, né? Na mansão nova em Las Vegas. Eu falei que era em Los Angeles, mas não é, em Las Vegas. Ele diz o seguinte: sobre o segmento do Danhausen invadindo a casa do Miz foi cinema. O que eu dei de risada foi brincadeira. O Danhausen indo de uma piscina para outra e o Miz falando que ainda estava na piscina dele. Danhausen roubando a bike da filha do Miz. Cara, foi sensacional. Assim, é engraçado, né? A gente... Tem gente que leva a luta livre muito a sério, né? E esquece, às vezes, desses momentos de entretenimento que, cara, são importantes pra gente. E o que o Danhausen e o The Miz estão entregando nessa field deles de entretenimento tá sendo muito legal. Eles fizeram uma luta de 1 minuto que o Danhausen amaldiçoou o The Miz de novo e aí explodiram os fogos na cara deles e tal. É divertido, porque já apareceu o Danhausen pagando pra galera da pirotecnia, entendeu? Então, assim, a impressão que dá é que, na verdade, o Danhausen ele não é um vampiro místico, ele, na verdade, é um charlatão que fica comprando todo mundo pra fazer as coisas por ele, entendeu? E ele fica botando caraminhola na cabeça de todo mundo. Então, assim, eu acho que tá muito legal esse segmento. Eu só espero que não fique chato rapidamente, que foi o que aconteceu com o Kit Wilson, né? Kit Wilson veio como um meme total e completo, mas já tá mais do mesmo. E vamos ver o que eles vão fazer. Assim, se o Danhausen for alívio cômico todo show, que nem o Arthur foi durante um bom tempo, o Arthur fez uma carreira como alívio cômico na WWE por mais de 20 anos. Por que o Danhausen não pode fazer isso, né? Vamos aguardar para ver. Por enquanto eu tô curtindo. Agora o Sérgio vai falar sobre o campeonato de duplas, né? Aí ele vai dizer o seguinte: ok, Padre Damião e Artruf venceram os AMFTs de novo. Deve ser a livração do World Tag Team Titles. Na verdade é o WWE Tag Team Titles. O World Tag Team Titles é o do Raw. Agora eu espero a reconstrução da divisão de duplas. Com a próxima defesa desse título, ele já passe para uma boa dupla. Nada contra o Damian e o Truth. Mas já tá na hora desse campeonato voltar para uma tag de verdade. Pô, cara. Tudo bem, eu não tenho como afirmar se você fez parte do movimento We Want Truth. Mas agora que nós temos o Truth, você já quer se livrar dele? Pelo amor de Deus. Deixa ele e o Damian Priest carregarem um pouquinho essa divisão, trazer um alívio cômico. Deixa a gente ver o Arthur fazendo os movimentos do Cena. Só pra gente ter ali uma vaga sombra da lembrança do Gold nas nossas lutas, cara. Vamos nos divertir um pouquinho com as maluquices do Arthur, em vez de a gente tirar o título dele, desmontar a dupla, fazer com que esses dois façam uma field inútil, apenas para Arthur subir das nossas televisões de novo. Pô, o cara tá lutando bem, o cara tá brilhante, 50 e tantos anos na cara, mas ainda tendo uma participação relevante no show. Deixa eles carregar esse título um pouquinho aí, deixa uns 3, 4 meses o título com eles, bota eles defendendo, fazendo lutas aí contra as outras duplas e tal. E deixa eles vencerem de formas aleatórias. Vai ser divertido. Pô, vendo o Arthur fazendo tag com o lutador errado, cara. Pô, que coisa melhor do que isso, cara. É divertido pra caramba. Ah, não. Quero mais é que eles fiquem com esse título por um tempinho. Agora o Guilherme Porto ele vai fazer um comentário sobre a Tiffany Stratton, que ganhou o campeonato dos Estados Unidos também nesse show. Aliás, esse show foi bem dinâmico, né? A Tiffany Stratton se tornando campeão dos Estados Unidos, Feral Influence subiu, né? Teve bastante coisa acontecendo. Com a Tiffany com o cinturão, espero que eles consigam dar mais valor para esse cinturão. Até agora não lembro de termos algum reinado decente de alguma lutadora com esse título. Não teve. Não teve. Sabe por quê? Porque faltou para esse campeonato dos Estados Unidos uma Becky Lynch. O que a Becky Lynch fez pelo campeonato intercontinental é uma coisa assim, sem palavras, não há palavras. Quando a Lyra Valkyria ganhou o título originalmente, ela até carregou o título um pouquinho, fez algumas defesas, não sei se vocês se lembram, com a Ivy Nile, Dakota Kai e tal. Mas era um título que, assim, era repetitivo, as fields e tudo mais. Quando a Becky ganha esse campeonato, a Becky ela traz a sua aura, a sua persona, o seu valor para o campeonato. Então, quando ela faz isso, o campeonato intercontinental ele passa a se tornar relevante. E aí a gente vê fields que ela teve contra a Lyra Valkyria, contra a Bayley, contra a Maxine Dupri, cara.
Maxine Dupri ganhou esse troço nas costas da Becky Lynch. Depois, AJ Lee. Quando a gente vê toda essa galera que lutou contra a Becky Lynch por esse título, e depois teve AJ Lee e Bayley também, né? Foi uma Dream Match que teve ali, quando a AJ Lee ganhou o campeonato, fez uma defesa contra a Bayley. A gente vê que o campeonato ganhou uma importância. O campeonato dos Estados Unidos nunca teve essa pessoa. A gente teve como campeãs Chelsea Green, Zelina Vega, Chelsea Green de novo, Julia, Chelsea Green, Julia e agora a Tiffany Stratton. Então, assim, o que a gente viu é que basicamente não teve nenhuma grande estrela, main eventer, ex-campeã mundial, que pegou esse título e resolveu chamar de seu. E talvez seja isso que esteja faltando. Talvez seja isso que a WWE precisa fazer. Precisa pegar alguém que foi uma ex-main eventer, muitos títulos nas costas, que possa pegar esse título, carregar ele durante um tempo e chamar ele de seu título. E assim trazer uma relevância para ele que ele nunca teve. Fazer o que a Becky Lynch fez com o Intercontinental. Eles poderiam dar para Alexa Bliss esse título. Eles poderiam dar esse título para a Charlotte Flair. Eu acho que seria uma boa. A gente teria essas duas lutadoras como campeãs sem necessariamente ser as campeãs mundiais, o que certamente, principalmente no caso da Charlotte Flair, ia ser uma choradeira que só caso ela ganhasse o título de novo. Então, cara, eu gostaria muito de ver isso acontecer. Alguém de relevância ganhar esse título. A Tiffany Stratton é essa lutadora? Pode ser. Ela é uma ex-campeã da WWE. Mas quando ela foi campeã, foi um pouco forçado. Agora, ela está na posição ideal, a posição que ela deveria ter estado desde o começo. Em vez de ela ter ganho o campeonato da WWE de cara, ter ganho Money in the Bank, ela deveria ter ganho partido do campeonato dos Estados Unidos. Então, vamos ver se ela vai trazer essa relevância. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que vai ser mais do mesmo. Então, se eu tivesse que, como sendo Booker, fazer alguma coisa, eu faria a Tiffany tornar heel e botaria Charlotte Flair para tirar esse título dela. E aí a Charlotte, como face, mas como campeã secundária, traria a relevância para esse cinturão. E aí poderemos ter, por exemplo, Charlotte Flair e Alexa Bliss rivalizando por ele. Por que não? E isso traria uma relevância para esse cinturão que poderia ajudar ele a longo prazo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a luta do Solo Sikoa, a confusão dele com o Tama Tonga, né? O Kaique vai falar o seguinte: o Tama Tonga arrumando briga pro Solo foi muito interessante. Essa persona tá começando a fazer bem para ele. Não curtia ele, mas ele tá me chamando a atenção. A WWE tá claramente querendo investir no Tama Tonga, tá? O Tama Tonga, ele tem um estilo de luta legal, interessante, que mescla o estilo de luta japonês com o estilo de luta americano. E ele tem, assim, um jeito durão que passa mais credibilidade do que, por exemplo, do Solo Sikoa. Então, eu acredito que a WWE meio que vai começar a gradualmente levar o Tama Tonga usando o Solo Sikoa de escada. E eu sei que os fãs do Solo Sikoa vão chiar pra caramba aqui. Mas eu, sinceramente, eu já tô começando a ficar farto do Solo. Entendeu? É assim, a não ser que ele esteja muito nerfado no ringue, eu já não consigo suportar mais as lutas dele. Então, se ele servir para elevar um outro lutador que de repente tem algum potencial ali bruto para de repente tomar conta ali do midcard e ir para esse campeonato dos Estados Unidos, eu acho válido. E eu não me importaria de ver o Tama Tonga, por exemplo, expulsando o Solo Sikoa desse grupo, fazendo o Solo Sikoa ficar face e de repente ele se unir ao Shinsuke, já que o Shinsuke também não é demitido, não sei porquê. Então, ele poderia ser um novo líder dos MFTs. E eu acho que isso seria positivo para a carreira tanto do Solo, tornando face, quanto do Tama Tonga tomando a liderança do grupo. Eu acho que é esse caminho que eles estão seguindo desde antes da WrestleMania, com aquela confusão da lanterna, o Tama Tonga batendo de frente com o Solo Sikoa em algumas decisões. Vamos ver se eles vão eventualmente puxar o gatilho dessa situação aí e fazer o Tama Tonga tomar a liderança dos MFTs. Sinceramente, se isso acontecer, eu não vou me incomodar não. Agora, o Leonardo vai fazer um comentário sobre a Rhea Ripley e a Jade Cargill. Polêmica. Esse aqui é polêmico. Vocês sabem que quando vocês falam da Rhea Ripley aqui no canal, a chapa esquenta, né? Vamos lá. É inacreditável que pra Rhea tem luta de 10 minutos e pra Jade tinha squash atrás de squash porque não tinha material humano para desenvolver alguma coisa. É notória a preferência, a diferença de tratamento de uma pra outra. Entre parênteses, Mami is always on top. Cara, eu não acho que é diferença de tratamento não, é consciência da qualidade no ringue que a WWE tem.
Se você observar as lutas que a Jade Cargill fez naqueles squashes, mesmo naqueles squashes, em alguns momentos ela parecia perdida no ringue. Ela ficava olhando assim às vezes para ver qual era o spot que ela ia fazer e tal. Por quê? Porque ali naquelas lutas, geralmente era ela que conduzia a luta. Aí quando a gente vê, por exemplo, ela fazendo a luta contra a Rhea Ripley na WrestleMania, que foi uma luta de 10 minutos, se não me engano, a coisa fluiu, né? A luta fluiu. Por quê? Porque provavelmente quem conduziu aquela luta foi a lutadora mais experiente, a Rhea Ripley. Então a Rhea chegava e dava os comandos para a Jade: olha, você vai vir para aqui, você vai para lá, tal, a gente vai fazer esse movimento agora e tudo mais. Se você já viu alguma entrevista do match, você sabe que os lutadores eles conversam durante a luta para poder lembrar dos spots que eles vão fazer. Geralmente o início da luta e o final da luta é bem combinado, e o meio, ele é meio que dinâmico ali, né? Um pouco mais dinâmico ou um pouco menos dinâmico, né? Por exemplo, nas lutas do Macho Man Randy Savage não era nada dinâmico, era tudo cravadinho, certinho, decoradinho. Mas nas lutas do Bret, por exemplo, Bret Hitman Hart eram muito fluídas, ele cantava a luta toda no ringue. Então isso depende do lutador. Eu acho que no caso da Jade Cargill, como ela era inexperiente, as lutas dela, ela não conseguia fazer a coisa rodar. Então, para poder esconder esta limitação dela, a WWE dava lutas menores para ela. A Rhea não tem esta limitação. Você pode até falar que a Rhea bote e tudo mais, e a gente sabe que ela tá tendo dificuldade por conta desse distúrbio alimentar que fez com que ela perdesse muita massa magra ultimamente. Porém, o fato é que a Rhea no ringue, ela consegue ter mais qualidade e fluidez do que a Jade Cargill. Então, quando a gente vê a Rhea Ripley no ringue contra qualquer outra lutadora, mesmo uma lutadora nova no main roster como a Jacy Jane, pô, a Rhea chega lá, ó, é pra cá, é aqui, é ali e tal, e a gente vai conduzir assim, e a luta flui. Então quando você tem duas lutadoras que a luta casa e a luta flui, meu irmão, você dá tempo. Agora, se você tem uma lutadora que é inexperiente e que você vê que ela pode se enrolar numa luta longa, você encurta a luta, você diminui a quantidade de movimentos para ela executar, para você esconder suas falhas, que nem na história do celular que eu falei. Tá? Eles faziam isso com Goldberg, eles faziam isso com outros grandes homens da WWE, e fizeram isso com a Jade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa arranjar lutadoras que consigam casar bem lutas com a Jade, para que a gente possa ver lutas dela com mais de 10 minutos. Agora, tem um outro detalhe, né? Se você vai botar uma lutadora como a Jade Cargill, que tem 1,80 m de altura, 1,78 m, forte pra caramba, contra uma lutadora franzina de 1,60 m, como uma mitinha da vida, meu irmão, não é pra ter luta de 10 minutos, é pra ser squash. Então o erro é do booking, que não fez um casamento também de lutas boas pra Jade Cargill, e aí acabou fracassando. Enfim, vamos ver o futuro da Jade. Ela pelo menos provou lá na WrestleMania que quando tem uma luta casada bem, ela consegue entregar uma boa luta. Então só cabe a WWE agora arranjar boas lutadoras para ela enfrentar. Agora o Fusion vai fazer o comentário, o primeiro dos vários comentários que houveram sobre a demissão da Kairi Sane. Ele diz o seguinte: um absurdo terem demitido a Kairi. Ela mais a Asuka era perfeita para serem as primeiras adversárias da Brie e da Paige, com a Paige jogando na cara da Kabuki Warriors, que foi ela que a juntaram, e que elas deveriam demonstrar mais gratidão a quem estava de volta. Assim a luta aconteceria no Backlash, Rampage na Asuka, a Kairi não ajuda, e aí a Asuka ataca a Kairi, mas aí a Sane derrevida e faz a face turn. Bom, assim, na minha opinião, essa seria até uma boa saída para essa história. Para mim, essa história já tinha que ter rolado na WrestleMania. Faria muito mais lógica se tivesse sido com a Io Sky, né? E aí a Io Sky ganhava a guarda da Kairi e fazia uma nova Kabuki Warriors, Io Sky e Kairi Sane. E assim, a gente ocupava a Io Sky, né, durante um ano, enquanto ela não ia para o campeonato mundial, e as duas movimentavam a divisão de duplas, ganhavam o campeonato de duplas, fazia luta atrás de luta, muito legal. Eu acho que seria muito bom para elas, tá? Essa solução que você deu seria uma outra solução pós WrestleMania, né? Mas assim, cara, o que eu vou falar, né? Eu não sei o que deu na cabeça da WWE. Assim, os caras às vezes eles não conseguem fazer uma análise que saia do contrato. Por isso que eu não acho que a WWE levou em consideração essas demissões. Eu acho que veio uma lista de contratos da TKO falando: olha, esses contratos aqui vocês têm que tem um valor aqui que vocês têm que usar para poder tirar. E aí a WWE e o Triple H sentaram, tal, não sei o que, e viram: cara, vamos demitir a Kairi Sane com dor, porque eu não acho, eu sinceramente não acho. O Triple H já demonstrou que ele gosta das lutadoras japonesas. Ele gosta das lutadoras japonesas, ele gosta da luta livre japonesa. Não faz sentido, no meio de uma storyline,
ele mandar a Caricine embora. Por isso que eu acho que veio da TKO. Inclusive, a Zelina Vega disse que recebeu um telefonema da TKO. Não foi da WWE. Antigamente era a WWE que ligava para comunicar da decisão da demissão. Dessa vez foi a TKO. Pô, muito estranho, né? Muito estranho. Então, eu acho que, cara, a TKO só viu o número. E não viu o quanto que o público gosta da Caricine. Faltou aquele senso analítico do intangível do lutador. Que foi o mesmo caso do Arthur no ano passado. Né, o intangível, né? Você tem um lutador que ele é bom no ringue, mas que o fator de engajamento dele com o público é tão grande que você demitir ele vai causar uma confusão. Caricine é a mesma coisa, tá? Quem tomou essa decisão subestimou o carinho que os fãs tinham com a Caricine. E agora vão pagar o pato. A hashtag WeWantKairi subiu. Tá lá nos Trending Topics, no X, na parte esportiva. Agora, se a TKO vai ver isso ou não, acho difícil. A não ser que o pessoal nas arenas comece a gritar We want Kairi, ela não volta, não. Agora, o Lucas Mendes vai fazer um outro comentário a respeito da demissão da Kairi que eu acho muito importante. Para mim foi triste ver a Kairi ser demitida, sendo que temos Ivy Nile, Bifab, Mitin e Maxine Dupri, que nem usadas estão sendo, vão lá e demitem a Kairi intancável. Não lembro de uma demissão que me deixou mais de cara do que essa. A demissão da Kairi, sem sombra de dúvida, foi a mais polêmica dessa rodada de demissões. Se não tivesse sido, teria sido o Aleister Black. Nem tanto a Zelina, mas o Aleister Black. Mas, cara, a Caricine é aquela lutadora querida pelos fãs, com um potencial de luta absurdo, uma das melhores lutadoras do mundo hoje, facilmente, e que a WWE não soube usar, e o pessoal não conseguiu ver a identificação que o público tinha com ela. Então, realmente é um absurdo a demissão dela, é intancável, como vocês gostam de falar, a demissão dela. Sendo que a Ivy Nile tá no main event, Bifab e Mitin são capangas da Jade Cargill e já serviram seu propósito, perderam na WrestleMania, a Jade Cargill perdeu o título. E a Maxine Dupri, que, cara, me desculpa, mas também não dá. A WWE tá tentando forçar ela e tal, mas também agora já voltou pro main event. Então, cara, essas 4 aí já deviam ter rodado. Tá? Essas 4 já deviam ter rodado. E se o problema era o contrato caro da Caricine, essas 4 rodando já dava o contrato da Cari. Isso porque ainda entre os homens tem uma galera que podia rodar também. Tá? American Made, né? Os Creed Brothers não estão fazendo nada. War Machine, War Raiders, não estão fazendo nada, estão lutando lá na AAA, cara. Bota essa galera pra fora e deixa a Piratinha, que pelo menos pode fazer alguma coisa no ringue, para poder nos entreter. E agora, por fim, o Wrestling Moderno, ele fez um comentário que é muito relevante e que realmente vale a pena a gente usá-lo para encerrar o nosso vídeo de hoje. Ele diz o seguinte: olha, teve bastante coisa no show para comentar, como por exemplo, esse usuário foi desligado pela TKO e não pode terminar seu comentário. O Wrestling Moderno foi demitido no meio do vídeo, no meio do comentário foi demitido, que nem o caso da Caricine demitida no meio da história. Ah, meu Deus, vocês são criativos demais. Gente, obrigado a todos por estarem continuando a apoiar o nosso canal. Não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para nos ajudar. Deixe o seu like, porque isso faz com que o YouTube distribua o nosso vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal, pô, 37 mil pessoas passam por aqui, só 12.500 inscritos. A gente pode melhorar isso. Se inscreve aqui, não morde não, é de graça. Clica no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.